Muito bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Que os eflúvios consoladores do Mestre recaiam sobre esta casa de amor, sobre este posto de socorro. Muito bem. Hoje nós vamos falar a respeito de um capítulo muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo que fala muito da nossa história, muito a respeito das causas pelas quais sofremos, pelas quais ainda morejamos naquele ritmo educativo, didático, da reencarnação, da lei da causa e efeito. Por que nós devemos entender os nossos passos na Terra, baseado neste capítulo. Muito bem, para falarmos a respeito de bem-aventurados os aflitos, nós temos que analisar um pouco como nós somos, para podermos entender estas causas importantes das vicissitudes, dos embates da própria existência. É um capítulo em que muitas pessoas que não conseguem se aprofundar ou não têm oportunidade de se aprofundar espiritualmente estranham e podem dizer assim: mas por que um aflito é um bem-aventurado? Eu não quero ser aflito, eu quero ser feliz, não quero aflições em minha existência, não quero sofrimento, não quero barreiras nenhuma em minha existência, eu sou livre para pensar, livre para agir, livre para decidir o meu destino. Mas será que nós temos uma liberdade total mesmo? Será que nós temos realmente, moralmente, a capacidade de obtermos esta tal liberdade que tão sonhamos? Ou será que nós estamos na Terra para aprimorarmos o nosso ser, compreender muitas coisas ainda que precisam ser compreendidas por nós, reparar sentimentos equivocados, recuperar convivências, preencher os vazios deixados por nós em outra existência? Nós podemos dizer que essa segunda hipótese é a mais certa, porque todos nós estamos aqui ainda reencarnados em um planeta de provas e expiações, um planeta que é um mundo de efeitos, porque o mundo das causas é um mundo espiritual, é um planeta que nós somos o extrato do que nós fomos do passado, ou seja, estão vindo à tona em nossa atual existência tudo aquilo que nós precisamos reparar em nosso ser. Nós ainda vivemos em um mundo chamado provas e expiações. Ainda não estamos nos qualificando para irmos a um mundo de regeneração, mas ainda temos muito o que caminhar, bastante. Nós somente compreenderemos em profundidade esta parábola, inclusive de Jesus, bem-aventurados os aflitos, se compreendermos aquilo que a doutrina espírita nos traz, porque sabemos que o espiritismo ele tem um caráter diferente das religiões convencionais. Ela é uma revelação, e a revelação tem em seu caráter o seu compromisso com a verdade. Uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações para se adaptar à época que o homem está vivendo. Então, essa maravilhosa doutrina que nos promove uma fé raciocinada, não contemplativa, não dogmática, mas raciocinada, faz com que o homem tenha a oportunidade de entender, através do estudo da doutrina espírita, aquilo que ele necessita para compreender os meandros deste capítulo. Porque, sem dúvida, tanto a reencarnação como a lei de causa e efeito são extremamente educativas para nós, são leis naturais, e as leis naturais, elas transcendem o que o homem consegue apalpar ou visualizar.
elas transcendem a matéria, elas fazem parte das características do próprio Criador, de modo que todos nós estamos subjugados a uma lei espiritual, uma lei de justiça espiritual, provinda do próprio Criador, extremamente justa, extremamente justa. Sem as falhas da justiça terrena, a justiça espiritual, ela é extremamente justa e ampla, ela segue pela eternidade, ela é imutável, são leis de justiça que abrangem todas as pessoas do universo. Quando nós falamos que as leis da terra são ainda falhas, é no sentido assim de que elas se adaptam à época que o homem está vivendo. Por exemplo, uma lei do século XIX, que naquela época era perfeitamente natural, era uma lei, estava na Constituição, hoje já é um absurdo. E leis de agora, por exemplo, no futuro podem ser também, não serem factíveis de serem cumpridas. Então veja, a justiça, tudo que está aqui na terra, está ainda em fase de adaptação. Nós estamos nos aprimorando, nós estamos evoluindo em conjunto também, não só individualmente. Então, dentro dessa justiça divina, nós temos para nosso espírito eterno a compensação de repararmos aquilo que nós deixamos para trás. O que a reencarnação nos faz? Ela nos dá a oportunidade de nós repararmos, de nós revivenciarmos as nossas experiências, inclusive nos colocarmos no lugar do próximo que talvez tenhamos prejudicados no passado. É o que nós deveríamos fazer durante a vida, nos colocarmos durante o próximo, no lugar do próximo. Como não deu tempo, fica para outra vida. Então, a reencarnação é um mecanismo de justiça divina, sem dúvida, um mecanismo de justiça divina. Ela vai promover a oportunidade de nós repararmos aquelas falhas em relação ao próximo. Gosto sempre de citar um livro, Céu e Inferno, de Allan Kardec, ou Justiça Divina à Luz da Doutrina Espírita. Tem um capítulo que fala Código Penal de Vida Futura. Nesse capítulo diz o seguinte, diz que as fases de recuperação de um espírito são 3. Primeiro é o arrependimento. Vocês concordam comigo que o arrependimento, para um espírito se arrepender de algo que tenha feito, ele já precisa ter uma certa consciência, ele já precisa ter um senso, um pouquinho de senso de justiça dentro de si. Os seus sentimentos já precisam estar um pouco aprimorados, um pouco mais trabalhados. Aí ele consegue se arrepender. Ele consegue então se colocar no lugar do próximo e se arrepender. É uma fase importantíssima para o espírito. Nesse capítulo, os espíritos da codificação comentam, fala assim, cada uma dessas fases é muito difícil de ser cumprida, mas quando é conseguida, é conquistada, é um verdadeiro júbilo para o espírito. Então, arrependimento. A segunda é a expiação ou o entendimento. O espírito começa a entender o mecanismo de justiça de Deus e que ele vai ter a oportunidade realmente de se recuperar. E a terceira fase é a reparação, que se repara através das reencarnações. Então vejam, hoje, muitas vezes, nós estamos resgatando em lágrimas o que fizemos no gargalhar inconsequente do passado. Muitas vezes, as conquistas espirituais que conseguimos anteriormente, sem dúvida estão nos ajudando agora, mas aquelas faltas do passado também vêm à tona para a nossa própria recuperação. Porque a verdadeira consolação do ser humano não é aqui na terra. A consolação do ser humano, como diz no capítulo seguinte ao capítulo 5, que é o Bem-aventurados os aflitos,
no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo seguinte, o capítulo 6, o Consolador prometido. Lá diz claramente: a verdadeira consolação não é na terra. Nós estamos em um mundo provisório, nós estamos muitas vezes em um vale de lágrimas. As alegrias da terra são alegrias efêmeras, passageiras, do mundo material, quero dizer, né? São alegrias efêmeras, para nos reabastecer de forças, para conseguirmos vencer aqueles embates naturais do aprendiz. Todos nós estamos em fase de aprendizagem. Então poderíamos dizer assim: a terra, ela é uma grande escola para o espírito. Porque quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas evolutivas compatíveis com o nosso estado espiritual. E lá convivemos com pessoas mais ou menos do mesmo nível espiritual que nós. Continuamos a nossa evolução no mundo espiritual, continuamos aprendendo, mas quando nós reencarnamos, misturam-se as faixas evolutivas, os padrões evolutivos, muitas vezes no seio da própria família terrena. Porque nós sabemos que em uma família terrena podem existir espíritos de variados graus evolutivos. O seu netinho que acabou de nascer, sua netinha, pode ser muito mais evoluída que você. Muito mais evoluída que você. A família terrena é um conjunto de espíritos comprometidos ali, que estão trocando experiências para poderem ver se conseguem progredir juntos. Então, por exemplo, nós estamos caminhando pela vida terrena. Vejo como o nosso ponto de vista ainda é muito pequeno. Muito pequeno. Você prejudica uma pessoa, antagônico àquela pessoa, é só você dizer assim: não, ele que fica para lá, eu fico para cá. E pronto. Lê do engano. Na outra encarnação ele pode reencarnar como seu filho. Ele pode reencarnar no seu seio familiar, para que você possa reparar junto a ele aquele mal causado. Aí você vai tentar sair da posição de antigo algoz para a posição de benfeitor. Esse que é o mecanismo de justiça da reencarnação. Então, para entendermos essa lição, bem-aventurados os aflitos, precisamos entender também esse mecanismo de justiça divina. Você caminha pela terra, prejudica a sua saúde, não cuida da sua saúde, faz excessos variados, desencarna muitas vezes antes da hora, porque nós podemos antecipar o nosso desencarne se quisermos. Na outra encarnação você vem com alguns probleminhas de saúde, porque você infringiu ali uma lei de sobrevivência, uma lei de permanência na Terra. Você alterou seu plano reencarnatório, seus anos que você ia viver aqui, por negligência às vezes, não é? Por fraqueza, por distração, por vários motivos. Aí você vem com um probleminha de saúde na outra encarnação. O que você passa a valorizar então? A sua saúde? Você nunca mais vai prejudicar a sua saúde. Aí muita gente pode perguntar assim: mas qual que é o sentido disso se eu não me lembro o que eu fiz no passado? Como é que eu vou aprender se eu não me lembro o que eu fiz no passado? Esse capítulo fala disso também. O esquecimento do passado é muito importante, porque imaginem só, se nós tivéssemos nessa atual existência lembrança do nosso passado, como é que nós iríamos nos recuperar? Qual o estímulo para se recuperar? Poderia insuflar muito a nossa vaidade ou muito mais a nossa culpa? Poderia nos desestimular ao progresso? As pessoas que você tem em torno de si, se você soubesse que foram pessoas que foram antagônicas a você, qual o estímulo para você poder se recuperar com elas? Não teria. Além do que, você ia misturar o que está no teu inconsciente do espírito com o seu consciente presente, perturbando-o. Ou seja,
nós não damos conta, mal damos conta dos nossos problemas atuais. Imagine saber do nosso passado. Então, o que brota do nosso passado está dentro de nós, está no inconsciente do espírito, e é isso exatamente que nós temos que trabalhar. Aqueles sentimentos equivocados, aquelas manias, o jeito, o gênio, tudo isso que brota de dentro de nós é o que nós somos no passado. É exatamente o que nós temos que trabalhar agora. Sem contar que as pessoas fazem muitas fantasias a respeito da reencarnação, não é? Existem muitos reis, faraós reencarnados, né? Não tem nem tanta pirâmide para tanto faraó assim que está reencarnado. Pois é. Certa vez uma senhora foi procurar o Chico e perguntou para ele assim: Chico, curiosa, eu gostaria de saber o que eu fui na outra encarnação. Perguntou na lata ali para o Chico. Aí o Chico olhou pelo óculos assim. Quando ele olhava assim, as pessoas já sabiam que ia haver alguma novidade, né? Ele falou para ela assim: melhor a senhora não saber. E continuou. E ela saiu do pouco decepcionada. A pessoa que fosse falar que ela tivesse sido uma rainha, alguma coisa. Mas o fato é, o que importa é aquilo que brota do nosso coração. Que brota no nosso coração. Aqueles sentimentos que vêm à tona. Esse sim é o ser do passado. Essas tendências. Nós estamos reencarnados para isso. Você vê uma pessoa que você gratuitamente, entre aspas, não simpatiza com ela. Você antagoniza com aquela pessoa. Do nada. Saiba que não é do nada. Algum motivo tem. Então é exatamente ali que você precisa trabalhar. Às vezes as pessoas não conseguem caminhar conosco e nós não conseguimos caminhar com elas. Acontece muitas vezes. Às vezes o ideal é diferente, o pensamento, até o palavreado, o jeito, né? Varia muitas coisas, não dá para caminhar juntos. Talvez seja esse o motivo do antagonismo. Mas essa pessoa é digna de outras coisas da sua parte. Ela é digna do seu amor, ela é digna do seu perdão, ela é digna da sua boa vibração para que ela possa vencer também, nessa escola educativa que nós estamos, os embates da própria existência. Então vejam, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa pessoa pode ser antagônica a você e você pode ao mesmo tempo desejar o bem para aquela pessoa. Porque nós costumamos descartar e generalizar, né? As pessoas às vezes têm um pequeno defeitinho e nós não vemos os nossos, a gente já generaliza, a pessoa já não serve para mais nada, você afasta a pessoa da sua vida. Isso é um grande engano nosso, né? Porque nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, diz o seguinte: nós somos como passageiros de um navio que está tomado pela peste. Enquanto não nos vermos libertos da peste, e qual é essa peste? Essa peste são os sentimentos que nos atrapalham a caminhada, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o preconceito, não é? A agressividade, que nos atrapalha a caminhada. Enquanto não estivermos livres dessa peste, nos será interditado o ingresso nos mundos ditosos, diz lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Aí vejam que interessante, vocês percebem que para nós sermos felizes como espíritos, para nós nos libertarmos das nossas dores, das nossas aflições, nós temos que modificar o nosso pensamento e nossos sentimentos? Totalmente. Depende de nós. Nós somos os autores do nosso destino. Não adianta, por exemplo, a pessoa ficar em prece o dia inteiro, frequentar a sua religião constantemente, se dentro de si ela não promove uma modificação, não reconstrói o seu mundo interior, a sua casa mental, como diria André Luiz, e pode seguir de uma maneira muito melhor. Aí sim, aí a pessoa está trabalhando para a sua consolação. E se ela por acaso tiver alguma vicissitude na existência,
tiver alguma enfermidade, tiver algum problema social, algum problema familiar, algum problema de convivência, né? Saiba que são lições educativas para seu espírito. Pode perceber que os momentos difíceis de nossa existência, todos nós aqui passamos e vamos passar ainda, todos os momentos difíceis de nossa existência foram os que mais nos ensinaram. Foram aqueles que promoveram em nós uma experiência um pouco melhor. Porque eu gostaria de dizer uma coisa: até os momentos bons têm que ser olhados com prudência por nós, para que nós não deixemos a vaidade falar muito alto, o esquecimento das nossas obrigações mais primárias, não é? A pessoa às vezes fica inebriada pela alegria provisória e esquece todo o resto, né? Acontece muito no materialismo isso. Mas quando nós percebemos que esses embates, quando você tem algumas enfermidades, alguns problemas, e você consegue usar os sentimentos modificados para vencê-las no sentido de suportá-las, né, de ser resignado, aí sim você está bem sofrendo, como diz na lição do Evangelho: bem sofrer e mal sofrer. Ou você pode também ficar revoltado, brigar com Deus, questionar a felicidade, questionar várias coisas, inclusive a própria existência, inclusive pessoas que abandonam a existência terrena, que cometem o suicídio por não suportar, por uma fraqueza interior, não suportar os embates da existência. Deixa, às vezes, o orgulho falar muito alto, deixa as questões assim imediatas falarem mais que as questões mais profundas e desistem. É o maior engano que a pessoa pode ter, é desistir da própria existência. Tem consequências difíceis para o espírito, mas difíceis mesmo. Faz com que o seu caminhar seja muito mais tortuoso. Tem que utilizar às vezes 1, 2 encarnações só para se recuperar do ato impensado. Então, às vezes, um ato impensado gera séculos de sofrimento para a pessoa, através dos mecanismos de recuperação da reencarnação, né? Agora, quando a pessoa sofre bem, vamos dizer assim, quando ela recebe ali aqueles desígnios de Deus com humildade, aí ela consegue superar as lições educativas de modo muito melhor. É semelhante a um aluno numa escola. O aluno que não estuda, o aluno que não faz os trabalhos, quando chega a prova, o que acontece com ele? Ele fica um pouco preocupado, fica aflito, né? E o aluno que estuda fica tranquilo. Ele vai lá, passa pela prova sossegadamente. Mas passar bem pelas provas é muito interessante. Certa vez eu recebi uma senhora na casa espírita, na orientação fraterna, e na orientação fraterna é difícil alguém falar que está bem, não é? Eu perguntei, primeira pergunta para ela: como é que a senhora está? E ela disse assim: estou muito bem, entusiasmada, né? Eu falei: mas que beleza, né? Que bom, a senhora está muito bem, fico feliz. A minha perna que não vai muito bem, como se fosse um parente, um amigo que estivesse separado dela, sabe? Então veja a postura mental. Ela estava se sentindo excelente, e a perna estava com uma erisipela muito dolorosa, a perna que não ia bem. Ela estava bem interiormente. Então olha que interessante, está passando bem pela prova? Está passando bem pela prova. Desencarna um parente, por exemplo. Desencarna um parente. É um momento muito doloroso. É um momento que gera um vazio muito grande. Você estava acostumado com a presença daquele ser ao seu lado. Você ama aquele ser, não é? De repente, aquela pessoa desencarna. Se você já está com os eflúvios consoladores do entendimento espírita dentro de si, você vai perceber que a sua existência era realmente provisória, que acabou um ciclo reencarnatório, assim como acabará para nós também. Porque existem algumas fatalidades na vida espiritual. A primeira fatalidade é o desencarne, todos nós desencarnaremos. Outra fatalidade é quando você decide reencarnar com uma pessoa, pede lá na vida maior, que vai reencarnar com aquela pessoa, você reencarna mesmo.
E a outra fatalidade é que todos nós seremos espíritos felizes um dia. São as 3 fatalidades. Mas, quando o parente retorna para o mundo espiritual, você pode ter alguns pensamentos que a doutrina nos diz, que são muito interessantes para nos consolarmos. Por exemplo, aquela pessoa que estava ao seu lado, você não deve ficar pensando nela em situações, por exemplo, de hospital, de enfermidade, de acidente, ou do velório, por exemplo. Aquela pessoa é muito mais do que aquilo. Procure pensar nos momentos em que você estava ao lado dela feliz e que ela estava feliz ao seu lado. E se você não teve uma vida muito feliz com ela, procure assim continuar a convivência mental, às vezes pedindo perdão, às vezes podendo consolá-la. Fizemos o que pudemos, assim por diante. O fato é que todos nós estamos em uma jornada aqui na Terra, em que somos espíritos que estamos vivendo uma curta experiência de encarnados. Bem curta. Do ponto de vista espiritual, é bem curta, não é? Então, se nós estamos aqui passando por algumas agruras, se nós estamos passando, como citamos, o desencarne de pessoas que nós amamos, chega uma fase da vida, depois dos 50 anos, que você entra na idade das perdas, começa a desencarnar as pessoas que conviviam com você, mais ou menos, né? Certo? Então nós temos que nos preparar para isso. E a doutrina espírita é a doutrina que matou a morte, porque provou que a morte não existe, que faz com que o indivíduo consiga perceber o seguinte, que a vida se estende muito além da matéria, nada morre, e a morte é uma porta que se abre para a realidade eterna, vir à terra e da terra sair. Essa que é a dinâmica da própria existência. Agora, e se a pessoa não é espírita e desencarna um parente? Ora, renda-se aos desígnios do Criador. Renda-se aos desígnios do Criador. Entenda que é um processo natural da vida. Agora, você não pode nem chorar no velório? Pode, claro. Quem ama, né, sente um abalo emocional, né, da separação provisória, porque vai chegar uma hora que todos nós nos reencontraremos. Se aquela pessoa que desencarnou for mais evoluída que você, na vida espiritual ela vai poder te visitar periodicamente, porque sabemos que os que estão na faixa mais evolutiva visitam aqueles que estão nas faixas menores. Então o reencontro é inevitável. Existe também o reencontro através dos desdobramentos do corpo físico, durante o sono físico. Os espíritos se utilizam muito dessa técnica, de retirar muito mais do que a mediunidade, porque através da mediunidade tem poucas oportunidades, né, de reencontro. Eles nos retiram durante o sono físico e invariavelmente nos reencontramos com os parentes que retornaram para a vida espiritual. Quando chega aqui na Terra, nos lembramos rapidamente, mas convivemos, conversamos e lembramos somente um pouco, só para ter aquela imagem. Isso é muito utilizado para aliviar a dor de ambos. Então vejam, a vida espiritual, ela nos consola o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, por isso que Jesus falou assim: bem-aventurados os que choram, os aflitos, os perseguidos, porque serão consolados. É claro que ele não estava falando somente da vida material, ele estava falando da vida do porvir, em outras existências, e da vida espiritual também, da vida interior do espírito. Ele estava falando de uma forma muito mais ampla. Agora, se nós basearmos a nossa felicidade somente na vida imediata, aí o sofrimento é grande. O sofrimento é grande. A matéria não dá respostas. Ela é fria e inacessível ao pensamento. O espiritismo não é contra a matéria, de jeito nenhum, né? Nós vivemos em um mundo material. No livro dos Espíritos tem lá a lei do progresso social, inclusive, é necessário a modernidade, a tecnologia. Você pode ter coisas também,
Se você trabalhou, estudou, se esforçou, você pode ter coisas. Você não pode ser escravo daquelas coisas. Tudo é perecível, tudo nos é emprestado. E o que realmente importa é o nosso espírito. É a riqueza e a bagagem espiritual que levamos dentro de nós. Essa que é a verdadeira felicidade. Nesse capítulo fala a respeito, eu vou mudar um pouco a frase, o verdadeiro infortúnio. Qual que é o verdadeiro infortúnio? Olha como a nossa lógica é diferente. O verdadeiro infortúnio é o excesso de conforto, o excesso de distração, de alegria, excesso, porque nos faz cegar para as responsabilidades do Espírito. Olha que interessante isso. Conheço o Chico falava algo muito interessante, voltando a dizer que a doutrina espírita não é contra a aquisição de bens. A pessoa pode ter bens, não deve ser escravo dos bens. Mas o Chico falava assim: eu conheço gente tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Porque faltava caminhar dentro de si, faltava as aquisições espirituais, que é o que traz realmente felicidade. Nesse capítulo diz assim: quanto mais grave tenha sido a enfermidade, mais amargo tem que ser o remédio. E nós não devemos deflagrar o fruto com as nossas imperfeições, visto que, do contrário, teremos que recomeçar. Quer dizer, você passou de uma forma errada por essa existência, você veio com uma série de compromissos e não conseguiu cumprir, não tem problema. Quer dizer, tem problema, não é? Mas você vai ter que recomeçar. Você vai ter que recomeçar a jornada, semelhante ao aluno que repete de ano. Vai ter que recomeçar. Esse é o mecanismo maravilhoso da evolução proporcionado pela reencarnação. É uma parte fundamental da demonstração do amor de Deus por todos nós. Porque nenhuma de suas ovelhas se perderá, como ele mesmo disse, porque essas ovelhas terão várias oportunidades de crescimento, tem várias oportunidades de recuperação. Por isso que nós não nos perderemos. Nós colocaremos a nossa existência dentro de um mecanismo evolutivo de autoconhecimento maravilhoso. Porque quanto mais você revivencia suas experiências, mais você se autoconhece, mais você chega perto da verdade. E quanto mais perto da verdade, você se libertará cada vez mais. Então veja como a nossa liberdade ainda é restrita ainda às nossas imperfeições. Ela é restrita às nossas imperfeições. No livro dos Espíritos fala a respeito da liberdade, o Espírito goza de liberdade pelo pensamento. Realmente, ele goza de liberdade pelo pensamento, mas seu pensamento, por exemplo, pode ser também perturbado por um espírito obsessor, ou por um sistema fanático aqui do mundo. Ele pode ser perturbado de várias maneiras, aí a sua liberdade é um pouco restrita. Ele só vai ter uma liberdade total de pensamento quando ele estiver liberto das amarras da imperfeição. Aí sim, aí nós estaremos realmente libertos. E se você estiver se esforçando para isso, excelente, excelente, porque nós estamos num nível espiritual que é um nível de extremo aprendizado. É uma escola que nós falamos que o mundo é uma escola com caráter de hospital. E por que não dizer até um pequeno sanatorinho de vez em quando, não é? Certo? Nós estamos aqui em experiências sucessivas. Experiências sucessivas. E nessas experiências nós estamos crescendo. Por isso que os aflitos são bem-aventurados. Se eles souberem passar bem pelas experiências, eles estão crescendo da forma melhor possível. Se ele estiver revoltado, terá que recomeçar, visto que
Deus, a inteligência suprema do universo, está por nós, cuidando de nós, nos amparando e nos levando para o equilíbrio. Por isso que a fatalidade de todos nós é a felicidade. Nós sabemos que tem causas anteriores das aflições, nós citamos através das vidas passadas, dos equívocos de vidas passadas, e tem causas atuais das aflições também. Por exemplo, uma pessoa nessa atual existência, ela é intolerante, ninguém serve, ninguém presta para ela. Qual que é o futuro dessa pessoa nessa existência mesmo? A solidão? O abandono? Não é? Amizades não sinceras, talvez? Sim. Causas atuais das aflições. Ela se locupletou de viciações, prejudicou a sua saúde. Qual que é o futuro dessa pessoa nessa existência mesmo? A perda da saúde, o desencarne antecipado, o sofrimento, porque as pessoas em torno também sofrem, né? Ele acaba se responsabilizando pelas pessoas que sofrem em torno também. Então vejam, nós temos causas atuais e causas anteriores das aflições. Também está nesse capítulo. Agora, podemos pensar assim: mas eu sou tão imperfeito, eu não consigo fazer as coisas direito, eu vejo que uma coisa é errada, quando eu vou ver, eu faço. Acontece muito isso, não? Não tem problema. A queda é própria do aprendiz. É própria do aprendiz. O importante é nós termos uma referência, como por exemplo do Evangelho, certo? O Evangelho de Jesus, temos a referência que vai nos soerguer e poder nos redirecionar no caminho correto. Isso que é importante, é próprio para quem está aprendendo. O mundo espiritual envia para as famílias terrenas sempre uma pessoa que é o esteio espiritual da casa. Sempre envia. Muita gente deve estar pensando: esse sou eu, né? Certo? Mas nem sempre, pode ser uma criança. Eu já vi, por exemplo, famílias desajustadas que ao nascer uma criança modificou a família, uniu a família. E já vi famílias que ao nascer a criança acabou com a família. Veja, nós somos ainda muito complicados. Nós podemos permanecer com um hábito infeliz uma existência inteira e não conseguimos tirar esse hábito. Nós temos a mente muito focada para o imediatismo, para as coisas imediatas e pouco para a vida espiritual. Ou seja, nós nos esforçamos para entender a vida espiritual e vivemos tranquilamente na vida material, na vida imediata. Deveria ser ao contrário. Nós deveríamos nos esforçar para viver na vida material e ter em mente somente a vida espiritual, mais a vida espiritual. Aí sim, nós estaríamos no caminho certo. Porque a lógica de Jesus é completamente ainda diferente da nossa. Então, por exemplo, eu vou citar uma frase que eu devo ter falado essa frase aqui, mas vale a pena, Jesus sempre vale a pena falar, não é? Quando ele diz assim: bem-aventurados, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Veja bem, Ele nos aliviará em nossas aflições. O capítulo é bem-aventurados os aflitos. Ele nos aliviará em nossas aflições. Ou seja, Ele nos aliviará. Ele não resolverá os problemas que nos cabe resolver. Ele nos dará paz, Ele nos dará entendimento, Ele nos dará forças renovadas para nós mesmos cumprirmos as nossas etapas educativas em nossa marcha evolutiva. É assim que funciona. Mas Ele deu a recomendação mais grave a seguir, quando Ele disse assim: vinde a mim. Nós estamos indo até Ele? Será que nós estamos realmente indo até Ele? Nós perdoamos os nossos inimigos incondicionalmente?
Nós amamos incondicionalmente? Nós somos benévolos? Nós somos indulgentes com as falhas alheias? Temos que pensar muito a respeito disso, porque nós só conseguiremos a paz que Ele nos dá se nós cumprirmos os seus desígnios. Aí nós entraremos na esfera, na faixa educativa de Jesus. Aí realmente nós obteremos a consolação tão esperada. Vejam, é uma atitude nossa, é uma atitude somente nossa. Nós que estamos em nossa... Porque o mérito, segundo a doutrina espírita, quando nós conseguimos uma aquisição espiritual, o esforço tem que ser nosso para o mérito ser nosso também. Exatamente. Senão, se Jesus fizesse por nós tudo o que nós precisamos fazer, nós não teríamos mérito, nós seríamos marionetes. E a evolução, ela tem que calar fundo em nós, calar bem fundo. Porque, por exemplo, nós vamos dar um pequeno exemplo disso. Você sabe que você não deve ser agressivo, você não deve ser uma pessoa agressiva, você tem que ter paz. Não é verdade? Todas as religiões falam a respeito disso. Aí acontece uma pequena contrariedade, a paz desaba, você já não tem mais paz, você já entra numa queda vibratória muito grande, seu padrão vibratório cai. Então o que aconteceu? Você ainda não centralizou em você, não colocou dentro de você o ensinamento, está só superficial. Você sabe que não pode, mas você ainda não praticou em você, ainda não pôs dentro do seu coração. Desencarna um parente, você conhece a imortalidade, você conhece, sabe que seu parente será amparado na vida espiritual, por parentes até que os anteciparam na vida espiritual, mas quando desencarna um parente, um desespero total, você ainda não compreendeu totalmente a lição. Então, os amigos espirituais dizem assim: nós sabemos se entendemos a mensagem nos momentos críticos da existência. Nos momentos críticos da existência. Quando Jesus, vou falar a respeito de uma aflição do ser humano, né? Quando uma pessoa é prejudicada por outra pessoa, geralmente falta-lhe o chão. Geralmente ela entra num processo de derrotismo muito grande, um processo de queda muito grande. Mas Jesus pede para que você dê a outra face. O que significa dar a outra face? Significa responder ao mal que o outro fez com o bem. Eu já fiz essa experiência em minha existência, seguindo uma recomendação espiritual, de dedicar uma parte do meu dia a fazer prece a todas as pessoas que eu achei que me prejudicaram na existência atual. Olha, faz um bem muito grande. Parece que sai de dentro de você algo que eu estava prejudicando. Experimentem fazer essa experiência. Aí você vai dar a outra face. Você vai responder o mal com o bem. Então, dentro do processo evolutivo, todos nós nos libertaremos das aflições. Por isso que nós somos bem-aventurados. Suporte a sua aflição do momento, que tudo passa. Suporte com fé, com coragem, com resignação, com paciência. Aliás, no capítulo Alegria da Prece, fala a respeito disso. O último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, antes das coletâneas de preces. Fala a respeito disso. Como é que nós temos que centralizar a nossa prece? O que nós devemos pedir em nossa prece? Nós devemos pedir coragem, paciência e resignação, para suportar as etapas educativas dadas por Deus para o nosso próprio bem, porque Deus nunca erra. Deus é a inteligência suprema do universo. Todos nós estamos mergulhados em suas leis imutáveis e temos a necessidade de viver com confiança e fé. Aí nós conseguimos passar por nossas etapas educativas, como diz no próprio Evangelho, como se tivéssemos asas nos pés. Nós vamos passar realmente pelas vicissitudes e vemos que nós continuamos. Todos nós aqui passamos por problemas, não? E estamos aqui.
Agora, se passamos bem ou mal, vai da nossa própria consciência, que vai dizer se passamos bem ou mal pelo problema. Se nós aprendemos com ele, ótimo. Se nos revoltamos com ele, ainda teremos que recomeçar. Eu gostaria de encerrar essa palestra com uma prece que foi recebida por nosso irmão Divaldo Franco, prece do agradecimento. Nós vamos ver como o processo reencarnatório nos auxilia e como nós podemos realmente nos recuperar. Nós caminhamos por uma trajetória, todos nós, de progresso contínuo. O espírito evolui continuamente. Se estamos passando por um problema no momento, tenhamos fé, tenhamos coragem, que esse momento passa e nós vamos nos fortalecer. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pela mão, pela paz. Muito obrigado pelo que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, que se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante de minha visão, pelos cegos eu te formulo uma oração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e que não se esquece nunca mais. Pela felicidade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a sentir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que ama, que canta, que ilumina, pela voz que ensina, que enalteia uma canção e que teu nome profere com sentida emoção. Diante de minha melodia eu te quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também falarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, mãos de sinfonias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que apertam mãos, mãos que ajudam a velhice, a pobreza e a dor, que no seio embala o corpo do filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante de meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo tantos marcados e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou um ninho, uma casa do caminho, seja lá o que for, mas é importante que dentro dele exista amor. Amor de mãe ou de pai, de esposo ou de um amigo, de um filho ou do irmão, a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver, nem aí blasfemarei, pelo contrário direi: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor.